Olá, neste vídeo nós vamos configurar e testar o periférico do SPI para comunicação com uma memória externa, certo? Os terminais que nós estamos utilizando para poder acessar o periférico externo são esses aqui: PC10, PC11, PC12 e PD0. O SPI pode ser configurado vindo aqui em conectividade, selecionando o periférico SPI desejado, certo? E verificando as opções. A primeira opção é justamente a seleção do modo de operação do SPI, certo? No nosso caso, vamos trabalhar com Full Duplex Master. Nós não vamos utilizar o NSS, que é o sinal de seleção via hardware, certo? O sinal de seleção nós vamos usar via software. Frame Format, o padrão é Motorola, tá? Data Size pode ser selecionado entre 8 e 16 bits, eu costumo usar sempre 8 bits. MSB First, o bit mais significativo vem na frente, é o primeiro a ser enviado, tá? Essa opção aqui depende do dispositivo que você está configurando, aí tem que olhar o datasheet. Aqui tem uma opção interessante que é de seleção de frequência, tá? Eu posso alterar aqui, selecionar o valor do prescaler, tá? Que é o fator pelo qual o clock do SPI vai ser dividido, e a gente pode ver qual vai ser a frequência no pino do clock do SPI. Como o meu periférico, o clock máximo é de 10 MHz, 10 megabits por segundo, eu preciso selecionar uma velocidade menor. Então, dados os divisores aqui, 4 vai passar de 10, então tem que usar 8 para que fique ali em 5.25, abaixo de 10. Como a gente vai ver aqui, eu estou selecionando o modo 1.1, tá? Para a operação da SPI, ou seja, polaridade nível alto do clock quando tiver idle, e leitura, transição da linha de dados na segunda transição do clock, em vez da primeira. Não vamos usar correção, tá? Já que o chip não possui nenhum tipo de característica de correção de erro. E a gente vai trabalhar com Chip Select por software, desabilitado aqui em cima e software aqui embaixo. Vale a pena observar aqui as opções de GPIO, certo? Para configurar o Chip Select, já que a gente está fazendo a configuração por software, a gente precisa vir aqui em Sistema, GPIO, tá? Configurar o PD0, que no caso é o pino de GPIO que eu estou usando como saída. Como Chip Select, o chip é ativado com nível 0, coloco ele inicialmente em nível alto, sem resistor de pop pull down, velocidade alta de comunicação, e eu dei um label aqui, tá? Então, caso eu altere o pino PD aqui, em vez de usar o PD0, você resolver usar o PA12, contanto que eu use o mesmo label, o código não precisa alterar, só precisa alterar o ponto IOC. E o dispositivo estará funcionando normalmente. Eu já tenho o código aqui gerado, ok? A gente pode ver que tem funções de configuração para o SPI e para o GPIO, e tem funções que eu implementei para leitura e para escrita na memória. Vindo aqui para o GPIO, a gente pode ver que ele configura o GPIO PD0 com os parâmetros que foram setados no arquivo IOC. A gente pode ver aqui também que o SPI ele só precisa chamar uma função de inicialização, tá? E ele coloca aqui os parâmetros de configuração nos valores necessários para que corresponda à configuração do arquivo .ioc. Vale notar que o manipulador ele chama de HSPI3. E sobre as funções que eu criei, tá? Antes da gente ver as funções que eu criei, vamos ver aqui quais são as funções para se trabalhar com o SPI. Vamos até o arquivo spi.h e a gente pode ver que tem função para transmitir e receber ao mesmo tempo, equivalentes para interrupção, DMA, tá? Funções para manipular e gerenciar a transmissão,
funções de callback para que você realize alguma operação caso você esteja utilizando interrupção, e a função para pegar o estado de operação da SPI, que, como a gente já viu no exemplo da UART, é muito útil para detectar quando o envio ou recepção por interrupção foi finalizado. A função SPI transmite simplesmente pega o manipulador, os dados que você quer transmitir, o número de dados e um timeout, tá? Como eu já expliquei aqui esses parâmetros em vídeos anteriores, eu não preciso explicar novamente. O receive possui um conjunto de parâmetros de entrada similar, só que em vez de transmitir os dados, ele vai escrever nessa variável aqui todos os dados que forem recebidos do periférico externo. E esse transmit e receive é um pouco diferente, porque ele recebe dois buffers, um para recepção e para transmissão, e ao mesmo tempo que ele está transmitindo dados, ele também está recebendo, tá? Então essa transmissão e recepção ocorre de forma síncrona, já que não dá para fazer em separado. Voltando ao código principal, a memória que eu estou utilizando é esse dispositivo aqui, MCP4261, tá certo? Ele na verdade é um potenciômetro digital, tá certo? Então eu escrevo o valor que eu quero para o potenciômetro em um registrador e ele altera esse cursorzinho do meio no registrador através de algumas chaves transistorizadas, de modo a selecionar o valor de resistência que eu configurei. Nesse vídeo eu estou interessado no mapa de memória, tá? Se a gente analisar o mapa de memória desse dispositivo, a gente pode ver que da posição 06 até a posição 0F, eu tenho posições de memória E2PROM, tá certo? Que ao escrever nessas posições, o valor fica guardado, tá? Então posso usar esse dispositivo como se fosse uma pequena memória, guardando valores de calibragem, ou guardando valores de preset para alguns valores desejados do potenciômetro e por aí vai. Então nesse exemplo a gente vai ler e escrever nessas posições de memória. Um detalhe é que o datasheet traz para a gente o diagrama, as curvas, né, no tempo, certo? Da comunicação SPI, e a gente pode ver que ele pode trabalhar no modo 1.1, e ele também pode trabalhar no modo 0.0. Tá? Então eu configurei o datasheet, o SPI, para trabalhar no modo 1, após vir aqui e dar uma olhada nesse documento. As posições de memória do dispositivo podem ser acessadas enviando-se esse comando aqui, tá certo? Por exemplo, para leitura dessa E2PROM, basta eu enviar esse conjunto de dados aqui, tá certo? São 16 bits, onde os primeiros 4 bits indicam o número do registrador. Logo depois vem 2 bits indicando que eu quero fazer leitura. Pode ver aqui que na escrita é 00, na leitura é 11. Para a leitura, o que vem depois não importa, então posso deixar em qualquer valor que para a leitura não vai importar. Enquanto que para a escrita, aqui eu coloco justamente o valor que eu quero que seja gravado na memória. Essas posições de memória, elas têm uma palavra de 9 bits, então a leitura, tanto na leitura quanto na escrita, eu vou estar escrevendo ou recuperando valores de 9 bits. A minha função aqui, ela recebe o número, o valor a posição do registrador, certo? Que eu chamei aqui de mem address, e o dado que eu desejo escrever ou ler, tá? Então, se for para leitura, eu vou entrar com um ponteiro, com o endereço da memória onde vai ser gravado o valor. Se for para escrita, eu vou entrar somente com o dado que eu quero que seja gravado na memória. Crio algumas variáveis para me auxiliar, tá? Uma que pode ser usada para guardar e testar o status da operação da SPI, certo? Uma que vai guardar
os bytes que vão ser transmitidos e uma que vai guardar os bytes que vão ser recebidos. Lembrando que para essa memória eu preciso transmitir 16 bits e eu vou receber também 16 bits. Então, se o endereço de memória for 0x06, o que eu vou transmitir é 0x6f e 0xff. Tá? E como é que eu torno isso possível? Através dessa operação binária aqui. Para trabalhar com SPI, eu preciso primeiro, como eu configurei chip select por software, eu preciso levar o chip select a 0, já que pelo datasheet a memória é ativada com o chip select igual a 0, é selecionada na comunicação com o chip select igual a 0. Eu chamo a função para enviar e receber, certo? Colocando os buffers na posição adequada e a quantidade também no valor certo. E ao finalizar a transferência, eu pego e escrevo no chip select o valor 1 para desselecionar a memória. Tá? No fim, eu preciso extrair desses 2 bytes aqui, certo? O dado que estava na memória, então eu realizo essa operação aqui de bit shift com operação AND. Aqui tem um exemplo, tá? Se eu recebi 0xFE e 0x80 da memória, o valor do dado tem que ser igual a 0080. Então eu posso usar isso aqui como teste. Se o valor do dado corresponder quando o valor do RX estiver nesses valores que eu configurei aqui, então eu recebi de forma correta. E por fim eu retorno o status da operação do SPI. Então se teve algum erro de operação, eu vou saber se eu fiz a leitura dessa variável. Eu tenho algo similar para escrita, tá certo? Como na escrita não me importa o que a memória me manda, eu só uso a função do transmit. A preparação do byte para transmitir é similar, certo? Só que agora, além do endereço, eu preciso configurar os dados, certo? Eu deixei aqui um caso para teste, para verificação se os parâmetros de entrada estiverem certos, o que é que eu tenho que ter em cada registrador desse. E por fim a gente retorna o estado, o resultado da operação da SPI, se foi sucesso ou não. No main, o que eu faço é simplesmente chamar as duas funções, tá? Primeiro eu escrevo na memória 0x80, leio, armazenando em variáveis diferentes, só que no mesmo registrador, e eu boto um breakpoint aqui na linha 113 para verificar se o que eu escrevi foi lido. Depois eu repito o processo com um valor diferente para se escrever, leio novamente para ver se o segundo valor escrito foi escrito corretamente, e outro breakpoint aqui para que eu possa verificar o resultado nessas duas variáveis, tá? E dessa forma eu estou testando se minha função funciona. Vale notar que para escrita, após escrever um byte na memória, eu preciso esperar pelo menos 10 milissegundos até escrever novamente ou ler novamente, tá? Então por isso tem esse delay aqui de 10 milissegundos. Para a leitura eu não preciso desse delay, mas como eu preciso de uma função aqui para pôr o breakpoint, eu resolvi utilizar. Agora testando o código. Eu vou colocar um breakpoint aqui. A gente pode ver os valores que tem nas variáveis. Quando eu rodar, a gente vai escrever na memória e ler da memória novamente e parar. A gente pode ver que a gente transmitiu o valor 128, que em hexadecimal é 0x80. E a gente pode ver que a gente recebeu
128 também, que em hexadecimal 0x80. Exatamente o valor que eu pretendia. Se eu mandar rodar mais uma vez, eu vou transmitir 0, vou receber 0. Dessa forma é assim que se realiza comunicações usando SPI. Transmite, receive ou transmite receive a depender da necessidade.